Seja bem-vindo ao Música em Casa. Eu gostava que nos contasse o seu início na música. Meu início na música foi na banda dos Serviços de Transportes Coletivos do Porto. Tinha 10 anos, quando comecei a aprender música, comecei a aprender o solfejo, não é? Como, de resto, a maior parte dos instrumentistas de sopro em Portugal, foi numa banda musical. E quando é que sentiu que a música ia ser a sua vida mesmo? Eu acho que senti uma chamada interior logo a partir dos 11, 12 anos. Embora eu não soubesse o que é que ser músico profissional representaria, não é? Quando eu ingressei na Escola Profissional de Música de Val do Ave, na Artave, a partir desse momento eu achei que realmente era isso que eu queria fazer. Queria ser músico profissional, tocar em orquestras, dirigir orquestras eventualmente, mas foi a partir dos 13, 14 anos. Com essa idade já tinha esses sonhos de ser solista ou ser músico de orquestra? Já imaginava ou foi vindo? Eu acho que as coisas foram acontecendo naturalmente, não é? A gente vai estando em contacto com outros músicos profissionais, vamos estando em contacto com professores, solistas e instrumentistas de orquestra que nos inspiram, não é? E eu acho que esse processo é um processo natural que acaba por acontecer se estiver envolvido no meio artístico, no meio musical, que nos proporciona esse tipo de atividades. Eu acho que é uma coisa que vem naturalmente. Houve algum momento, com que idade é que sentiu que era especial, no sentido que conseguia fazer coisas acima da média? Sempre nós temos o seu nome como a referência, não é? Não sei se sentiu isso alguma vez ou não. Não acho que seja mais especial do que mais ninguém. Eu fui fazendo as coisas de uma forma natural, fui estudando, fui me preparando para os desafios que ia encontrando no dia-a-dia. Continuo a trabalhar, não só durante a minha formação académica, mas mais tarde, quando ingressei em orquestras profissionais e hoje em dia continuo a trabalhar. É uma atividade que não nos permite sentar no sofá e ver televisão o dia todo, porque não é produtivo, não é? De maneira que eu acho que quando a gente se relaciona com outras pessoas que nos proporcionam um bem-estar musical, nós acabamos por nos adaptar também e acabamos por fazer com que esse nível que nós, a determinada altura, podemos achar que está aqui, quando estamos rodeados de outras pessoas que nos mostram que afinal isto não é o top é muito mais acima, nós acabamos por progredir de uma forma natural, mas claro, sempre com muito trabalho. Há um vídeo seu a tocar com a União Europeia, eu penso que deve ter 18 ou 19 anos, não? Não sei. Não sei qual é que... Qual vídeo é a Sinfonia Alpina, que está a tocar a Sinfonia Alpina. A Alpina eu acho que tinha 18 ou 19 anos, sim, por aí. E nós, vemos o vídeo e sentimos que está cheio, tem uma confiança. Está completamente à vontade. A imagem passa ou se sentia mesmo isso? Olha, eu acho que esse vídeo foi gravado num concerto no Royal Albert Hall em Londres. Claro que aos 20 anos, aos 18, 19, 20 anos, eu acho que nós não temos ainda noção, ou perfeita noção, da responsabilidade que é estar a tocar primeiro trompa numa orquestra, uma orquestra da União Europeia, numa obra daquelas, com um maestro daqueles, com uma audiência daquelas. Portanto, eu acho que não há perfeita noção da responsabilidade. Eu acho que estava nervoso, como é óbvio. Não te sei dizer se estaria mais nervoso hoje em dia, apesar da experiência que tenho. Eu acho que ao longo da vida nós vamos aprendendo a controlar as emoções, a controlar os nervos. Portanto, a experiência profissional ensina-nos a estar em palco. No entanto, isso não significa que nós tenhamos menos nervos do que tínhamos há 20 anos atrás. Eu acho que é uma questão de controle. Possivelmente até terei mais nervos agora, estarei mais nervoso numa apresentação como aquela,
mas eu acho que a experiência que eu adquiri durante estes anos ensinou-me a controlar esse estado nervoso. E como é que se mantém constantemente motivado? Porque esteve muitos anos na Casa da Música, depois esteve em Inglaterra e depois quis sempre mais. E hoje está em Washington. Ambiciona mais ainda? Ou mais que já começa essa é uma questão de gosto e não de mais, não é? Mas... Eu acho que não é uma questão de querer mais em termos de quantidade. Eu acho que é sempre uma questão de querer mais em termos de qualidade. A experiência de fazer música em diferentes sítios, em diferentes países, viver em diferentes cidades, tocar com agrupamentos diferentes, dá-nos uma perspectiva mais aberta daquilo que nós fazemos, que é arte, é música. E evidentemente que tocar em Inglaterra, ou tocar na Alemanha, tocar nos Estados Unidos, é igual no que diz respeito à execução musical. Pode haver umas diferenças técnicas, de sonoridade, de articulação, de pequenos pormenores que nós acabamos por ajustar no dia-a-dia, mas fazer música é igual em todo sítio, em todo lado. Não é? A música é uma língua internacional que toda a gente entende, toda a gente compreende. Portanto, não é uma questão de mais em termos de quantidade, eu diria que é um bocadinho a ambição de poder fazer, ter novas experiências, contactar com novas pessoas. E claro que não há topo, não há Sim. Não há, eu acho que não há um número ou um nível em que se possa dizer eu cheguei ao topo, daqui não posso ir mais. Nós podemos sempre ir mais, podemos sempre ter novas experiências, podemos deixar de fazer o que fazemos e começar a fazer outras coisas. Não é? Portanto, é uma questão de continuidade e não de quantidade. Quando estudava, ou quando estava a fazer o seu caminho, por exemplo, sonhava em tocar na Orquestra de Berlim, como fez, sonhava em tocar em Inglaterra, como fez. Tinha isso como metas ou foi acontecendo? Sim, claro. Quando era miúdo, ouvia e continuo a ouvir gravações de orquestras internacionais que me faziam sonhar. Eu imaginava-me a tocar nessas orquestras um dia mais tarde, quando fosse profissional. Claro que são sonhos, eu iria mentir se dissesse que não tinha sonhos. Aliás, eu acho que quando nós deixamos de sonhar, morremos, não é? Portanto, convém sempre termos objetivos, sonharmos com coisas que achamos que serão impossíveis de acontecer e trabalharmos para que elas aconteçam. E qual é a sensação quando se consegue? Por exemplo, quando caiu com a Filarmónica de Berlim, qual foi a sua sensação quando estava lá sentado? O que é que sentia? Senti-me realizado, senti-me momentaneamente, senti que os meus sonhos estavam a tornar-se realidade, que não eram só sonhos, e senti, apesar de tudo, que todo o trabalho que eu investi ao longo da minha formação foi recompensado. E neste momento tem algum sonho? Como te disse, tenho sempre sonhos. Poderei não partilhá-los com mais ninguém. Normalmente eu não verbalizo os meus sonhos, mas tenho sonhos, claro que sim. Continuo por esse caminho. E como é que tem sido aí nos Estados Unidos? Sentiu assim uma mudança gigantesca quando foi para aí? A nível musical e a nível do meio também? Olha, sim, senti uma diferença muito grande a todos os níveis. Apesar de tudo, sinto muitas saudades de Portugal. Sinto saudades da minha família, sinto saudades dos meus amigos mais próximos, sinto saudades de pequenas coisas que se calhar as pessoas não dão valor porque não têm esta experiência, mas quando se passa por
pela experiência de viajar para um país que fica a 5.000 km de distância e chegar a um sítio onde não se tem amigos. Portanto, eu quando cheguei aqui não tinha amigos, na América, não conhecia ninguém, não conhecia o meio. Foi uma mudança radical e durante algum tempo eu tinha algum receio que as coisas não fossem funcionar da maneira que estão a funcionar agora. Felizmente, as coisas positivas pesaram mais do que as coisas negativas. O meio musical é fantástico. A fazer música aqui, como eu te disse, para mim é igual a fazer música em Portugal, na Inglaterra, na Alemanha, na China, não interessa, é música. Claro que há coisas que nós temos que nos adaptar, há coisas que eu tive que mudar ou ajustar, mas o trabalho no dia-a-dia fez com que as coisas fossem ao sítio muito rapidamente e eu adaptei-me rapidamente. Eu fui muito bem recebido, apesar de não ter amigos aqui, eu fui muito bem recebido por todas as pessoas ligadas à minha profissão, mas é difícil ir viver para um sítio onde não temos o suporte das pessoas mais queridas e que não temos as nossas coisas pessoais, não é? Eu vim para aqui e não trouxe as minhas coisas pessoais daí, não é? Quer dizer, eu cheguei aqui com 2 ou 3 malas na mão e comecei uma vida nova do início, não é? Mas já está aí há quantos anos? Já está aí há quantos anos? 6 anos. 6 anos já. Sim. Faz agora 6 anos. E existe algum público que sinta mais a música? Por exemplo, Inglaterra, Alemanha ou Rússia, dos países todos que teve, sendo que existe algum público que ligue mais à música? Se possa dizer isso. Sim, eu acho que há sítios, mesmo dentro do mesmo país, há locais onde o público é um bocadinho mais entusiasta, digamos. Essa é a resposta à pergunta que tu me fizeste. Agora, se me perguntares quais os sítios onde as pessoas são um bocadinho mais entusiastas e mais interessadas pela música clássica, eu diria que a Alemanha, de todos os países onde eu toquei, a Alemanha e a Áustria são sem dúvida os 2 países onde se nota o público mais conhecedor daquilo que nós estamos a fazer. No entanto, nos Estados Unidos, e particularmente aqui na zona leste dos Estados Unidos, desde Nova York, Boston, Nova York, Filadélfia, Washington, nós temos um público muito eclético e como há muito turismo, mesmo turismo nacional, não só turismo internacional, há uma procura muito grande de atividades de entretenimento, não é? E nós somos uma orquestra, é uma entidade que proporciona espetáculos ao público, não é? E, portanto, aquilo que eu tenho experienciado aqui diz-me que o público pode estar super entusiasmado com um concerto e bastante menos entusiasmado com o concerto da noite ou do dia a seguir ou da noite a seguir. Portanto, depende de facto, não depende só das obras que nós estamos a tocar, mas depende muito do dia da semana, que tipo de audiência nós temos. Mas, geralmente, aqui nos Estados Unidos, o povo é muito entusiasmado com as atividades de entretenimento, em particular com a música clássica. E hoje em dia também começou como mestre, não é? Como é que isso aconteceu? Isto foi acontecendo. Foi acontecendo ao longo dos anos. Eu sempre gostei da ideia de poder usar uma orquestra como um instrumento, não é? No fundo é isso que acontece. Os instrumentistas têm o seu instrumento e cada um toca o seu instrumento dentro de uma formação sinfónica. O maestro não tem instrumento quando está em cima da orquestra, o instrumento é a orquestra. Portanto, a ideia de poder fazer com que a orquestra interprete a obra
da maneira que eu gostava que a obra fosse interpretada, sempre foi um desafio. Para além do mais, eu acho que a ideia de poder convergir todas as ideias musicais dentro de uma orquestra, para além de ser uma coisa extremamente difícil, porque a partir de um determinado nível numa orquestra profissional, cada um de nós tem uma ideia da obra, não é? E vai interpretar a obra da maneira que acha que deve ser interpretada, não é? E se não houver uma pessoa referência, se não houver alguém que nos ajude a convergir todas essas ideias, as coisas podem tomar caminhos não muito ortodoxos. De maneira que eu acho que o desafio de ser maestro, de poder dirigir uma orquestra, sempre foi uma ideia que eu tive dentro de mim durante muitos anos, durante a minha formação. Ultimamente tenho tido mais a oportunidade de dirigir. Sou diretor artístico da Eclipse Chamber Orchestra, aqui em Alexandria, em Virgínia, onde eu vivo, que de resto é 5 minutos de Washington, antes de Washington. E sou também diretor musical da Orquestra de Jovens do Kennedy Center. Tenho feito também alguns trabalhos externos, fora desta área, um bocadinho espalhado pelos Estados Unidos. Tenho feito alguma coisa também na América do Sul, América Central, África do Sul, Ásia, coisas que agora infelizmente não posso fazer porque nós vivemos momentos difíceis com esta situação pandémica, não é? Mas imagina ser mestre a full time ou não está nos seus planos? Ou não pensou ou logo se vê? Eu acho que logo se verá. Eu acho que, mais uma vez, eu não quero pôr o carro à frente dos bois, como se costuma dizer. Eu acho que se as coisas estiverem a acontecer, acontecerão de uma forma natural. Eu tenho a certeza que seja o que for que eu faça, farei com o maior profissionalismo possível, a maior seriedade. Se as coisas se encaminharem de forma a que eu tenha que prescindir da minha carreira de músico trompista para me dedicar à direção da orquestra, falo-ei sem remorso, sem qualquer preconceito, mas eu acho que se isso tiver que acontecer, acontecerá de uma forma natural. E a sensação em palco é a mesma? Como músico no meio da orquestra ou como mestre? Não. Eu devo dizer-te que depende muito de muitos fatores. Antes de mais, depende da preparação, como é óbvio, não é? Mas também depende do nível da orquestra, depende da dificuldade das obras, depende do público, depende da sala, depende se o concerto vai ser transmitido para milhares de pessoas online ou não. Portanto, depende de muita coisa. Eu não posso comparar a atividade de trompista, chegar à orquestra e tocar, sei lá, a Sinfonia número 40 de Mozart ou dirigir a Quarta Sinfonia de Brahms. São coisas absolutamente diferentes. Assim como também são coisas diferentes para nós próprios músicos quando estamos na orquestra de tocar, não é? Mas devo dizer-te que quando há uma obra extremamente difícil, com imensos solos, com uma dificuldade de junção incrível na orquestra, como músico, eu acho que a pressão é uma pressão, como é que eu ia dizer isto? É muito difícil explicar. Eu sinto mais controle naquilo que estou a fazer, porque quase tudo depende de mim. Ok, sim. E normalmente eu
preparo-me o melhor possível e, portanto, tenho confiança que as coisas vão correr da melhor maneira. Podem não correr da melhor maneira, por vários outros fatores também, mas normalmente há uma margem de manobra, não é? Quando se dirige uma orquestra, eu posso até nem estar tão nervoso como estaria se tivesse que tocar, mas por outro lado tenho algo assim de que as coisas não corram da melhor maneira, porque nem tudo dependerá daquilo que eu faço enquanto estou à frente da orquestra. Portanto, claro que uma das principais lições que se aprende quando se estuda a direção da orquestra é que a orquestra reagirá da forma que o maestro dirige. Na teoria. Na prática, nem sempre. E existe assim algum momento mais especial em palco? Que sinta que possa dizer que é aquele momento que ficou na cabeça? Há muitos momentos que ficam na cabeça pelas Pelo lado bom e pelo lado mau. razões ou por más razões. Repara, eu, quando entro em palco, assim como qualquer músico profissional, eu acho que todos temos a mesma ideia. Os nervos acontecem antes da gente entrar em palco. A partir do momento em que a gente pisa ao palco e o maestro entra e dá a entrada à orquestra, eu acho que a emoção de estar a tocar, a adrenalina a correr nas veias, aquela intensidade de estar a fazer música é mais forte do que os nervos. Portanto, eu acho que há uma compensação, não é? Quando o concerto acaba, há uma euforia. Normalmente, se o concerto correr bem, há uma euforia porque correu bem. Se correr mal, há uma euforia depressiva porque correu mal. Mas quando se está em palco, eu acho que nós transitamos para uma dimensão diferente. Não é? Deixamos de ver quem está à nossa volta, deixamos de pensar quem está a ouvir-nos ou a ver-nos, e nós entramos naquela dimensão musical em que as pessoas deixam de ser pessoas e passam a ser figuras, não é? Luzes, odores. Mas isso acontece como músico também ou como mestre? Músico, instrumentista? Ou é tudo é música? Para mim, não há diferença, a esse nível não há diferença entre ser instrumentista ou ser diretor de orquestra. Eu acho que a partir do momento em que nós começamos, imagina, vamos tocar a quarta sinfonia de Bruckner, até à entrada da trompa, o coração bate a 140 beats por minuto, não é? A partir do momento em que a trompa entra, deixa de haver os nervos e passa a haver a emoção. Percebes? Eu acho que há sempre este balanço e durante a obra, durante o movimento da sinfonia, há sempre um momento onde a gente tem picos de nervosismo maiores, tem situações em que a gente relaxa um bocadinho mais, mas tudo isso é envolvido naquilo que eu chamo emoção, na excitação de estar a fazer música. Mas como tu disse, o momento em que eu estou mais nervoso normalmente é o momento antes de entrar em palco. E normalmente eu não estou com ninguém, não falo com ninguém, estou absorvido no meu... Tem algum... Não é ritual, mas o nome ritual não é o nome adequado, mas antes de cada concerto, assim de estar sozinho, tem alguma técnica? Exatamente isto que eu estava a dizer. Eu gosto de estar sozinho, gosto normalmente de estar num sítio escuro ou com pouca luz, e estou normalmente numa fase de transe, não diria transe completa, mas numa fase de transição para o palco. Portanto, estou a acalmar o corpo, a acalmar a mente, a focar, a concentrar-me naquilo que eu tenho que fazer e a controlar a respiração, de maneira a que o batimento cardíaco reduza. Não é? Isso dá-me algum controle físico. E a mente controla muito a parte física, não é? Claro que eu não faço isso para todos os concertos. Há concertos em que eu preciso de fazer isso mais
de uma forma mais intensiva, e há outros que não há necessidade porque a dificuldade das obras não exige esse tipo de prática. E existe alguma sinfonia ou compositor que lhe dê mais gozo? E quando acontece, fica mais, com mais excitação. Sim, existem várias, e eu seria injusto para com os outros compositores se só nomeasse um, mas sim, existem vários. Qualquer obra de Richard Strauss, qualquer obra do Mahler, Shostakovich, Brahms, Bruckner, Beethoven, Tchaikovsky, esses são o Prokofiev, são se calhar os compositores que me dão mais excitação de tocar. Mas lá está, se eu tiver que fazer a missa em si menor de Bach ou o concerto número 1 Brandenburguês, também me vai dar imensa excitação, porque são coisas muito difíceis e muito expostas, não é? Mas, regra geral, eu sou um bocadinho mais inclinado para os compositores românticos, do período romântico. Não é? E se tivesse de dar uma sugestão musical para o público, com que sugestão nos deixar? Sugestão a nível de obras? Sim, sim, para este tempo em casa. O que é que podem ouvir? Para as pessoas que não são músicos. Ou músicos também, não é? Mas assim... Olha, por acaso, curiosamente, eu tenho alguns amigos que não são músicos e de vez em quando ligam-me ou enviam-me mensagem a perguntar se eu tenho sugestões musicais. E eu fiz até uma lista de obras que eu acho que as pessoas devem ouvir quando estão sossegadas em casa, não só por causa do coronavírus, mas em qualquer outra situação. Podem começar por Bach e saltar para os compositores contemporâneos ou ultra-românticos, neoclássicos, e irem de um lado para o outro para não estarem sempre a ouvir as mesmas coisas. Mas onde ouvir Bach, Handel, Vivaldi e estiver sempre nos barrocos, ou se ouvir sempre Mahler, Bruckner, Shostakovich, estamos sempre na mesma... sempre a ouvir a música com mais ou menos as mesmas características. Gostava de lhe agradecer por ter aceito o convite e dizer que gostávamos muito de fazer um dia um concerto aqui em Portugal. Já há quantos anos é que não toca aqui? Não deve ser há muitos anos. Portanto, o último concerto que eu fiz em Portugal foi em julho de 2014. Então já está na... Sim, gostava muito de voltar a tocar em Portugal, brevemente, espero. Eu é que agradeço o convite e parabéns pelo projeto.